O Setembro Amarelo é o mês de prevenção do suicídio, que é um fenômeno complexo de múltiplas causas. Não dá para a gente atribuir apenas a uma característica ou uma situação que tenha ocorrido na vida da pessoa o fato de ela ter cometido suicídio. Na verdade, ele ocorre por uma interação de múltiplos fatores biológicos, psicológicos, sociais, culturais, ambientais. Mais de 90% das pessoas que cometem suicídio têm um transtorno psiquiátrico e desses, metade, pelo menos, tem depressão. Então a depressão é um dos transtornos mais frequentemente associados ao suicídio. Por quê? A pessoa sofre com uma dor muito intensa e ao mesmo tempo é tomada por sentimentos de culpa, de inutilidade e de desesperança, o que faz com que ela pense que a única maneira de sair dessa dor, desse sofrimento, é através da morte. Além da depressão, outros transtornos psiquiátricos também aumentam o risco de suicídio, como é o caso do transtorno bipolar, do transtorno de personalidade borderline e da esquizofrenia. Esses transtornos todos nós vimos em outros vídeos do canal. Em 25% dos casos de suicídio existe algum problema relacionado com álcool e drogas. O álcool e as drogas aumentam a impulsividade. Agora, independente da presença do transtorno psiquiátrico, essas características, o pessimismo, a culpa e também a impulsividade podem se somar e aumentar o risco de suicídio, principalmente em algumas situações nas quais a pessoa vive uma perda muito importante e essa perda é vivida com o significado de fracasso, o que pode acontecer numa demissão, no fim de um relacionamento, numa perda financeira muito importante ou em uma pessoa que não consegue, por exemplo, a aprovação no vestibular, né? Então essas situações de perda que são vivenciadas como fracasso, né, ou situações nas quais a pessoa se vê humilhada, podem aumentar o risco de suicídio. Uma coisa que eu gostaria de destacar também é a questão do bullying, principalmente em adolescentes. O bullying, né, que seriam brincadeiras de mau gosto, a zoeira, né, que é feita nas escolas e que pode chegar até a internet na forma do cyberbullying, com ridicularização, ameaça, é uma violência psicológica e que em indivíduos que têm uma baixa autoestima, né, e que têm uma rede de apoio social e familiar reduzida, pode levar ao aumento dessa situação, não só do suicídio, mas também da automutilação, né, e dos comportamentos de risco, envolvimentos em problemas com álcool e drogas ou até mesmo problemas criminais. Uma coisa para a gente pensar mais amplo, né, seriam as desigualdades sociais. Nós estamos vendo o aumento da frequência de suicídio nas cidades dos países em desenvolvimento, enquanto que nos países desenvolvidos existe uma tendência de queda. Então esse é um fator importante para a gente destacar. E alguns grupos, né, podem ter maior risco pelo fato de serem discriminados, como por exemplo pessoas que são discriminadas por conta da cor da pele, da orientação sexual ou da religião. Situações crônicas de perseguição, né, que levam a pessoa a ficar estressada e a sentir, né, desconectada em relação aos outros e desesperançosa em relação ao mundo. Os homens cometem mais suicídio, mas as mulheres tentam mais. Isso está relacionado ao fato de que as tentativas de suicídio nos homens são mais violentas, mais letais. Então, métodos como se lançar de uma altura, né, ou usar arma de fogo, ou enforcamento, levam os homens a consumar o suicídio com uma frequência maior, embora as mulheres tentem mais vezes. Mas as tentativas das mulheres muitas vezes envolvem autointoxicação, que é tomar remédios, né, com o objetivo de se envenenar, de se intoxicar. Mas essas situações elas podem ser revertidas mais facilmente quando existe uma assistência hospitalar a tempo. Existe um maior risco de suicídio nos extremos de idade, em pessoas jovens, em adolescentes,
né? Inclusive eu falei sobre isso no vídeo da semana passada, o aumento das taxas de suicídio na faixa de 15 a 24 anos é da ordem de 24% na última década, e nas pessoas de idade, nos idosos, né? Esses também têm um maior risco suicida. Outros fatores importantes são a presença de dor crônica, uma pessoa que convive com uma dor física muito grande, ou mesmo invalidez. Por alguma causa, ela se torna dependente de outra pessoa, não é produtiva, né? Esses fatores, somados ao desemprego, que é tão comum aí na nossa sociedade, principalmente nessa época que nós estamos vivendo, e também o estado civil. Pessoas não casadas, né? Ou seja, os solteiros, os separados e os viúvos têm um maior risco. Isso se deve ao fato de que as pessoas que são casadas terem, né, um apoio naquela pessoa e acabam também pensando mais vezes antes de cometer o suicídio, porque sabem que alguém, né, depende dela e que alguém ficará muito triste se ela se for. Eu também observo muito na prática que possuir filhos, né, é um fator protetor. Muitas vezes as pessoas que estão em depressão falam para mim que já pensaram em suicídio, mas não cometeriam porque têm os filhos e não vão deixar os filhos sem mãe ou sem pai. Então esse é um fator também que a gente observa não só nas pesquisas, como também na clínica. E também a questão do histórico pessoal de traumas, né, de experiências traumáticas, principalmente lá na infância, na adolescência, abuso, violência, todos eles aumentam o risco do transtorno de estresse pós-traumático, que muitas vezes também vem associado à depressão e ao risco suicida. Um outro fator também do histórico familiar que é importante destacar, famílias que têm casos de suicídio, né? Isso leva também a gente ter uma atenção maior quando aquela pessoa adoece, quando ela tem um quadro depressivo. Agora, um fator para destacar é o fato da pessoa já ter tentado suicídio em algum momento da vida. Então, a presença de uma tentativa de suicídio prévia na história de vida da pessoa aumenta em 5 a 6 vezes o risco de ela cometer uma nova tentativa de suicídio. Portanto, atenção, né? Se você conhece alguém, tem algum familiar que já tentou alguma vez, o cuidado é redobrado. E com relação aos fatores protetores, nós temos o suporte social, ou seja, o apoio que as pessoas próximas, né? Família, amigos, vizinhos, comunidade, as pessoas da igreja, as pessoas do trabalho podem dar a essa pessoa. Isso funciona, né, como uma proteção, porque ela sabe que pode contar com aqueles que estão ali próximos, né, e isso certamente vai minimizar o risco desse desfecho trágico. Além de família, né, e dos vínculos sociais, um estilo de vida saudável, com atividades físicas, com uma dieta equilibrada, com o sono em dia, também são importantes para a saúde mental de um modo geral. Uma coisa que eu acho importante da gente destacar é a habilidade na resolução dos problemas, né, dos conflitos e as características de personalidade que são mais ou menos adaptadas. Nós vimos isso no vídeo de transtornos de personalidade há algum tempo atrás, né, que pessoas que têm mais dificuldade de adaptação, né, de lidar com relacionamentos, de resolver conflitos, vão adoecer com mais frequência. Então, nós sabemos que a psicoterapia, ela pode ajudar a pessoa a desenvolver essas habilidades e conseguir, então, minimizar o risco de doença mental e também do suicídio. Além disso, né, o outro fator que eu também destaco aqui é a restrição do acesso aos meios letais. E aí a importância de restringir o acesso à arma de fogo, porque esse é um dos fatores, né, é um dos meios letais que são mais utilizados, inclusive em suicídios que são acidentais. Uma situação extremamente trágica na qual, por exemplo, a pessoa está lá de curiosidade, né, mexendo na arma, principalmente jovens que vão mexer em armas dos pais, né, e acabam disparando acidentalmente e tirando a própria vida. Então, acho que fica aí a reflexão, né, da gente pensar
na importância de restringir o acesso às armas para prevenir o suicídio. Já que nós estamos falando de fatores protetores, a gente pensa na saúde mental, mas também tem que pensar nessas questões, né, do acesso ao tratamento em saúde mental e a restrição dos meios letais, dentre eles as armas de fogo. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você, repito, né, já tenho falado isso aqui no canal, no Instagram, tem enfrentado alguma situação na qual está muito difícil, você está sem esperança, a dor é muito grande, você tem pensado que morrer talvez seria uma solução, procure ajuda profissional, procure ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico da família, da comunidade, enfim, da pessoa que você possa recorrer, né, e dirigir essa história para que ela possa ser encaminhada, né, para que você possa receber um tratamento adequado e minimize o risco de suicídio. É isso que eu tinha para falar e eu espero você no próximo vídeo da semana que vem para a gente falar mais sobre esse tema tão importante no Setembro Amarelo. Um abraço a todos.